Hello my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos corrigir a nossa lista que tratou dos determiners, não é isso? Ou quantity determiners, os determinantes de quantidade que nós vimos na aula passada. Vamos lá então? Peguem o PDF de vocês aí, eu espero que vocês já tenham tentado resolver sozinhos e vamos aqui resolver juntos. Então vamos lá. Exercise number 1. Rewrite these sentences using determiners. Follow the example. Rewrite, reescreva ou reescrevam, these sentences, essas sentenças, using determiners, usando os nossos determinantes de quantidade. Follow the example, sigam o exemplo. Então vamos ver aqui juntos esse exemplo. 34.3% of the people in Brazil have a college degree. 34,3% das pessoas no Brasil têm um diploma da faculdade, um diploma de nível superior. Então aqui, primeiro quero chamar a atenção de vocês que eu escrevi 34,3, mas isso está em português, tá pessoal? Então desculpem o erro aí, o correto seria 34,3. Lembrem-se que nos Estados Unidos, principalmente, nós temos a inversão da vírgula com o ponto quando nós tratamos de números, tá joia? Então aqui nós teríamos 34,3, por isso eu li 34,3%, 34,3% das pessoas of the people in Brazil, no Brasil, have a college degree, tem um diploma universitário, tá joia? Bom, como é que nós poderíamos agora, pessoal, substituir essa porcentagem 34,3%? Bom, tudo vai depender da interpretação que nós fazemos desse número, não é mesmo? Olhando ali na nossa lista de determiners, onde nós temos o no one, few, not many, a few, some, a lot of, many, most, nearly all e all, é claro que nós, olhando pela porcentagem, nós ficaríamos ali entre o many, a lot of e o some, não é isso? Então, já que nós estamos bem próximos ali de 35%. Mas vejam, é verdade, eu acho também que você ter ali 35% de toda a população tendo um diploma universitário é um número alto. Por isso, eu utilizaria many ou a lot of, não é isso? Muitos ou um monte de. Claro, se você pensa diferente, se você acha que isso significa apenas alguns e que na verdade esse número ainda é baixo, você pode utilizar, por exemplo, o few, o not many, né? O poucos ou não muitos. Então também tem aqui uma carga interpretativa quando nós utilizamos os nossos determinantes, tá joia? Eu então, como disse para vocês, acho que nós deveríamos trabalhar aqui entre o many, o a lot of e o some, ok? Muitos ou alguns. Então a gente poderia, por exemplo, dizer many people in Brazil have a college degree. Muitas pessoas no Brasil têm um diploma universitário. Perceberam? Então agora eu não estou mais especificando a porcentagem, eu troquei essa porcentagem por um determinante. E veja, quando a gente utiliza o determinante, a gente normalmente, tá joia? Então, por enquanto, vamos adotar como regra, para facilitar esse nosso primeiro contato com esses determinantes, nós teremos depois deles um substantivo no plural. Perceberam? Então, depois de many, nós temos ali people, que é sim um plural noun, não é isso? Um substantivo no plural. Ou então, se preferirem, a lot of people in Brazil have a college degree. Mesma coisa, muitas pessoas no Brasil têm um diploma universitário. Um monte de pessoas no Brasil têm um diploma universitário. Ou ainda, some people in Brazil, algumas pessoas no Brasil, têm um diploma universitário, have a college degree. Tá joia, pessoal? Tranquilos, então? Vamos lá, vamos começar então pela letter A. 20% of the couples in Brazil don't have children. 20% of the couples in Brazil don't have children. Então, 20% dos casais, of the couples, dos casais in Brazil, no Brasil, don't have children. They don't have children. Eles não têm filhos, tá joia? E aí, o que vocês acham? Esse 20% é um número alto, é um número baixo? Eu, particularmente, acho um número bastante alto. Se você pensar, então, que de cada 5 casais, um não tem filhos, não é isso? Então, se nós olharmos aqui na tabela, de acordo com a minha interpretação, eu colocaria many ou a lot of. Mas é claro, se a gente olhasse apenas ali pela porcentagem, o ideal seria colocar some ou então até o a few, tá joia? Alguns
uns poucos, tá certo? Então, como eu disse para vocês, tudo depende muito da interpretação. Vamos utilizar esse daqui que estaria mais de acordo ali com a porcentagem que a gente viu, não é isso? Some significa alguns, o a few seriam uns poucos, mas também com essa ideia de alguns, tá joia? Uma ideia mais positiva do que o few sozinho, sem o a na frente. Então nós poderíamos dizer, por exemplo, a few couples in Brazil don't have children. A few couples in Brazil don't have children. Alguns casais no Brasil não têm filhos. Ou ainda, some couples in Brazil don't have children. Alguns casais no Brasil não têm filhos. A tradução pode ficar exatamente a mesma nesse caso, tanto com o a few quanto com o some, tá joia? Então veja aqui que é uma questão de escolha. Nós poderíamos, se você colocou aí o many, o a lot of, não tem problema, tá joia? Também estaria correto. Tudo vai depender da interpretação, tá certo? Então vamos lá, letter B. Only 5% of the people in Brazil speak English. Only 5% of the people in Brazil speak English. Apenas 5% das pessoas no Brasil falam inglês, né? E logo, logo, você fará parte também, se já não faz, desses 5%, tá certo, pessoal? Então, olha só, como é que nós vamos agora interpretar esse 5%? Agora, veja que nós temos aqui já um only na frente, né? Um apenas, que de certo modo já está dando para nós uma interpretação de que esse é um número baixo. Então o ideal aqui é nós utilizarmos ou o not many ou o few, tá joia? Isso porque como a gente tem esse only aí na frente, né, já determinando que essa é uma porcentagem baixa, não é isso? Apenas 5%, né, então já está qualificando de forma mais negativa. O ideal aqui é nós utilizarmos o not many ou o few, e não o a few ou o some, tá joia? Não que estivesse errado, mas a ideia aqui é de algo que seria não muitos ou poucos, tá certo? Então a gente diria, por exemplo, few people in Brazil speak English. Few people in Brazil speak English. Poucas pessoas no Brasil falam inglês. Ou ainda, not many people in Brazil speak English. Não muitas pessoas no Brasil falam inglês, tá certo? Então vejam de novo, depois do few e do not many, nós temos um substantivo no plural, de novo o substantivo people, tá certo? Então olha só, letter C. 33% of marriages in Brazil end in divorce. 33% of marriages in Brazil end in divorce. 33%, um terço dos casamentos of marriages, dos casamentos in Brazil, end in divorce, terminam em divórcio. Eu entendo que seja um número alto. E vocês? Eu escolheria aqui o many ou a lot of, tá joia? Pensando, claro, que nós estamos falando de um número mais alto, certo? Mas é claro, se você entende, por exemplo, o que seria o some ou o a few, por exemplo, não tem problema nenhum, pode ser, não estaria incorreto. Então nós poderíamos dizer, por exemplo, many marriages in Brazil end in divorce. Muitos casamentos no Brasil acabam em divórcio. Ou ainda, a lot of marriages in Brazil end in divorce. Um monte de casamentos no Brasil terminam em divórcio, certo, pessoal? Letter D. 85% of the people in Brazil live in cities. 85%, 85% of the people in Brazil, das pessoas no Brasil, live in cities. Eles moram em cidades, não é isso? Claro, nós temos aqui uma população majoritariamente urbana. Então, como é que nós vamos dizer isso? 85% é um número muito alto, não é isso? Olhando aqui no nosso quadrinho de determiners, eu diria que quase todos, não é isso? Nearly all, ou ainda most, a maioria das pessoas no Brasil vivem em cidades. Professor, poderia ter usado o many ou a lot of? Poderia, claro, sem problema nenhum. Mas aqui veja que já é mais do que muitos, né? Nós temos efetivamente a maioria, ou até quase todos mesmo, vivendo em cidades, tá certo? Então nós podemos dizer aqui, most people in Brazil live in cities. A maioria das pessoas no Brasil mora em cidades. Ou ainda, nearly all people in Brazil live in cities. Quase todas as pessoas no Brasil mora ou habita em cidades, tá certo? Letter E. In Israel, 100% of the people received the COVID-19 vaccine. In Israel, em Israel, 100% of the people, 100% das pessoas, receberam the COVID-19 vaccine, a vacina contra o Covid-19. Olha só, então eles já conseguiram vacinar, pelo menos com a primeira dose, né? Nós estamos falando aqui em março de 2021,
e Israel já conseguiu vacinar 100% da população, pelo menos, com a primeira dose, tá certo, pessoal? Então vamos ver, os 100% seriam quem? Seriam todos, não é isso? All, 100%, todo mundo. Então vamos lá. In Israel, all people received the COVID-19 vaccine. In Israel, all people received the COVID-19 vaccine. Em Israel, todo mundo, né, todos receberam a vacina contra a Covid-19. Letter F, in Palau, 0% of the people died of COVID-19. In Palau, 0% of the people, então nesse país chamado Palau, 0% das pessoas died, morreram, of COVID-19, da Covid-19. Olha só, então um dos países do mundo que não teve ainda, e tomara que continue assim, nenhuma morte pela Covid-19. Então, pessoal, 0% é no one, ninguém morreu da Covid-19 lá. Excelente, não é mesmo? Então, vamos dizer aqui, in Palau, no one died of COVID-19. In Palau, no one died of COVID-19. Então lembrem-se, se a gente falou que todos os nossos determiners, depois deles, nós utilizamos um substantivo no plural, nós também dissemos que o no one é uma exceção, não é isso? Como nós utilizamos o no one para expressar 0%, aí a gente utiliza o one aqui no singular, ok? No one, por isso está no singular, tá certo? É a única exceção que nós temos aqui quando nós falamos dos nossos determiners, tá joia, pessoal? Então vamos lá, exercise number 2, complete the text, completem o texto. Use determiners from the box, use os determinantes aqui da caixa. Vamos lendo e completando então juntos aqui o nosso texto. In many states, em muitos estados, e olha lá, entre parênteses nós temos ali a porcentagem almost 100, quase 100%. Opa, quase 100% são quase todos, não é isso? Que em inglês é nearly all. Então, já podemos tirar na nossa lista. Olha lá, então, in many states, em muitos estados, nearly all beds are occupied in the hospitals. Nearly all beds, quase todas as camas, quase todos os leitos, are occupied, estão ocupados, in the hospitals, nos hospitais. Nevertheless, entretanto, 6%, olha só, 6% do que das pessoas é um número baixo, não é isso, pessoal? 6% aqui nós poderíamos utilizar, por exemplo, o few, não é isso? Poucas pessoas, 6%. Nós podemos utilizar o few, vamos tirar o few ali, então, da nossa listinha. Vai ficar, então, few people received the vaccine in Brazil. Apenas 6%, ou seja, poucas pessoas receberam a vacina no Brasil. Enquanto, in the US, in the United States, nos Estados Unidos, 72%. Então, 72% dos cidadãos. São muitos, não é, pessoal? É a maioria. Então, a gente pode utilizar aqui o most, a maioria. Most citizens, a maioria dos cidadãos. Então, vamos tirar o most ali do nosso quadro. Most citizens are already vaccinated. Are already vaccinated. Então, eles já estão vacinados. And in Israel, e em Israel, 100% the population. Então, all the population, não é isso? Toda a população. E em Israel, and in Israel, all the population, toda a população, received at least, pelo menos, at least, então receberam pelo menos, at least, one dose, uma dose, né? The first dose, a primeira dose. On the other hand, por outro lado, né? On the other hand significa por outro lado, 130 countries didn't receive vaccines so far. Então, 130 países, olha só, eu fiz esse exercício aqui, já deve ter mais ou menos uma semana, nós estamos aqui em meados, né, já para o final de março, nós estamos falando então de meados de março aqui de 2021, 130 countries não receberam ainda a vacina, didn't receive vaccines so far. Então, eu considero um número muito alto, altíssimo, ok? Então, o ideal aqui seria a gente utilizar o many, ok? Many countries, muitos países, many countries didn't receive vaccines so far, não receberam as vacinas até agora. Considering the whole world, então considerando o mundo todo, considering the whole world,
considerando o mundo todo, 5.6%, 5,6% people have been vaccinated. Então só 5,6% das pessoas receberam a vacina. Não são muitos, né, pessoal? Então é claro, not many people have been vaccinated. Not many people have been vaccinated. Não muitas pessoas foram vacinadas. Professor, eu troquei aqui o few com o not many, sem problema nenhum, tá, pessoal? Então, ali onde nós colocamos few, vocês poderiam ter colocado not many, e também aqui onde nós colocamos o not many, vocês poderiam, sem problema nenhum, colocar o few, já que eles são intercambiáveis, eles têm essa ideia de poucos ou não muitos, tá certo? Bom, com isso, então, resolvemos aqui a nossa lista sobre os quantity determiners. Um forte abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.